Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Diego de Berardino. Dessa vez com novidade aí, o Giovanni Vescovi, né? Grande mestre brasileiro, tá parado há vários anos, né? O último torneio FIDE clássico dele foi a Olimpíada de Istambul em 2012, né? Já se vão lá quase 11 anos. Ele apareceu na listagem, né, do torneio de Sharjah, um aberto lá nos Emirados Árabes, muito importante, né, só para grandes mestres. No momento ele é o número 41 de 62, né? E então aparentemente vamos ter a volta aí do Giovanni Vescovi, grande um dos melhores enxadristas aí brasileiros de sempre. É uma grande notícia aí pro nosso xadrez. Então a gente vai dar uma olhadinha numa partida dele, o lendário Boris Gulko. Vê, lembrar um pouquinho do xadrez do Giovanni, né? Esse grande jogador aí brasileiro. Mas antes da gente começar, deixa o like para não esquecer. Se inscreva se você ainda não se inscreveu no canal para ajudar a gente a crescer, né? E vamos lá então dar uma olhada nessa partida. Bom, o o Giovanni, né, como eu falei um pouco do vídeo da semana passada, minha partida com o Rafael Leitão. O Giovanni, o Rafael Leitão e o Milos eram um trio ali de GMs que dominavam o cenário nacional quando eu comecei a jogar, né, os campeonatos brasileiros e os torneios mais importantes ali do país. Então, e o Giovanni, boa parte daquele período, foi o número um do Brasil e ele ganhava, era uma máquina de ganhar torneios, né? Ele ganhou vários brasileiros seguidos, no total ele ganhou sete, né? Copa Itaú, que era um torneio importante que tinha na época, torneio Cidade de São Paulo e classificou para várias Copas do Mundo, representou o Brasil em várias Olimpíadas, teve um rating de 2.660, recorde, né? Em 2010, o ápice dele. E depois ele parou para se dedicar a outra profissão, mas parece que ele vai jogar agora em Sharjah, nesse aberto nos Emirados Árabes Unidos. Sobre esse aberto, né? Para vocês terem uma ideia, o número um é o Gukesh, né? Então, são todos grandes mestres. Então vai voltar logo num evento pesadíssimo aí, o Giovanni. Mas essa partida aqui contra o Boris Gulko, né? O lendário Boris Gulko, e já foi campeão americano e campeão soviético, né? Só isso. Tem 3-1 de score com o Kasparov, né? Era um dos carrascos aí do Gary. Essa partida foi disputada no Campeonato Continental em 2003, em Buenos Aires, evento que o Giovanni ficou em segundo e se classificou para a Copa do Mundo de então. Ele fez um baita torneio lá na Argentina. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Giovanni jogou E4, o Gulko veio com a siciliana, cavalo F3, E6, D3. Giovanni não era em geral, né, de jogar as linhas principais, a abertura não era o forte dele, não é, né? Teoria de aberturas pesadas, ele gostava de esquemas alternativos com as brancas e com algumas anti-sicilianas, e aqui ele quer jogar o estilo ataque índio do rei com G3, né? Em compensação, a abertura não era o mais forte dele, mas nas outras fases ele era um verdadeiro monstro dos tabuleiros, né? Né? Assim, agora ele está anunciando, assim, digamos assim, a sua volta, né? Cavalo C6, G3. Então, D5. E aqui o lance mais tradicional do ataque índio seria jogar com cavalo BD2. Pode vir de uma francesa também essa posição. Mas ele jogou dama E2, que é outra ideia interessante, que tira a dama da possibilidade de troca, que ele quer retomar com o peão, sem que troque as damas aqui. E ele
pode ter outras ideias com esse cavalo que não vir para D2. O Gulko escolheu o esquema de cavalo G7, bispo G2, G6, também fenquetando ali na ala do rei. Roque, bispo G7. E o Giovanni jogou C3 aqui, um lance típico, controla essa casa, bloqueia a diagonal do bispo, pode apoiar um futuro D4, aqui fortalecendo o centro. O Gulko jogou H6, que é um lance muito tradicional também nessas posições. Se o bispo vier para F4, tem que lidar com o G5 o tempo todo. E você controla a casa G5 também. E aí o Giovanni jogou um lance também que é muito típico do ataque índio do rei, H4. Não só controla o G5 das pretas, mas também tem, em alguns momentos, pode ter a ideia de H5. E depois do roque do Gulko, o Giovanni jogou o tradicional E5. Esse lance normalmente é feito no ataque índio quando as pretas rocam. Você pode ter ideia de atacar ali na ala do rei, então você está ganhando espaço, né? Mas aqui o Gulko jogou F6, que parece correto, desafiar esse peão chato, né? Se ele fizesse um lance, digamos, como B6 aqui para fenquetar o bispo, poderia vir bispo F4 e bispo B7. Aqui a gente pode ver que, além do cavalo D2, né, ele poderia jogar D4. Se peão toma, o cavalo poderia vir para cá. Ou ele pode vir para A3, ameaçando em B5. Se A6, o cavalo pode vir para C2 com outros, digamos assim, rumos para esse cavalo. Mas o Gulko jogou F6, que é bom, desafiando esse peão. O Giovanni trocou e tomou de torre aqui. Claro, não dá para tomar de bispo por causa do peão de H6. E aqui, bispo E3, então o Giovanni desenvolveu atacando o peão de D4. Daí o Gulko defendeu com dama D6. Poderia jogar B6, provavelmente os brancos jogariam D4, como na partida. Dama D6, D4. Aqui é um momento interessante da partida. O Gulko jogou B6, que é uma imprecisão. E o Giovanni vai explorar de maneira muito forte, né? Com maneira muito implacável, digamos assim, né? Então, aqui as pretas tinham uma ideia interessante, que era sacrificar a qualidade. Aqui torre toma, dama toma, peão toma, cavalo por D4. Então, as pretas dão a qualidade por um peão. As brancas poderiam tomar aqui para se livrar desse cavalo, jogar cavalo C3. E, assim, é uma posição discutível a avaliação aqui, talvez um pouco melhor para as brancas, né? Tem compensação pela qualidade, mas se ela é suficiente é outra história. Mas seria uma possibilidade interessante aqui. Depois do B6 do nosso amigo Gulko, que aliás é um autor sensacional, né? Ele tem uns livros muito bons feitos com um aluno dele, né? Recomendo para todo mundo essa série de partidas dele. Então o Gulko jogou depois de D4, B6, que é uma imprecisão. E aí o Giovanni jogou com muita energia cavalo A3 aqui. Aí a gente vê uma outra vantagem de não ter desenvolvido o cavalo em D2 lá atrás. Como eu já falei, ele tem outras rotas. Agora cavalo B5 é uma ameaça ganhando o peão. Ataca a dama. E se a dama sair, toma e cai o peão de C5. Daí o Gulko jogou A6 natural para controlar a casa B5 aqui, né? Mas talvez C por D4, cavalo por D4 e aqui E5, tentando fazer andar esse centro, fosse uma outra ideia. Embora as brancas possam tentar pressionar esse centro aqui, né? Com cavalo toma, dama toma em C4. Parece muito bom aqui pressionando na diagonal. Ou se tomar de cavalo, dama D2 ataca os dois peões aqui. As pretas têm alguns problemas. Então, talvez então tomar de dama aqui e depois de C4 jogar um bispo A6 aqui, uma contra cravada. Uma posição
que melhor para as brancas, mas as pretas têm atividade aqui, por exemplo, dama D2, torre A, F8, sacrificando o peão lá de H6 mesmo, para pressionar aqui em F2, né? Embora depois de dama E3 devolvendo o peão, que as brancas têm uma posição um pouquinho melhor aqui. Nesse final o bispo é superior ao cavalo, mas muito jogo pela frente. Depois de cavalo A3, A6, veio torre A D1, trazendo outra peça para o jogo e criando temas aqui com o alinhamento da dama na cara da torre, né? E aí o Guco jogou bispo D7. E aí o Giovanni jogou de maneira brilhante aqui. D por C5, B por C5. Quem consegue acertar o lance do Giovanni aqui? Bom, parece cavalo C4 é bom, né? Mas aí, porque está cravado aqui. No entanto, simplesmente os pretos tiram a dama e não dá para tomar o peão porque o cavalo passa a estar atacado, né? Mas ele jogou um lance muito mais forte que é brilhante, aqui cavalo D2. Esse lance exclama, né? Agora ele ameaça cavalo E4, né? Com a cravada na coluna D. E aqui cai o peão. Simplesmente não tem como defender cavalo E4 e defender o peão de C5. As pretas tiraram a dama, um dama B8. E vem cavalo E4, novamente muito forte, né? A dama B8 ameaçava aqui, né? Esse bispo toma C5. Cavalo E4 é muito forte, porque no caso de peão toma, torre toma D7 é devastador, né? E agora cavalo E4 ataca a torre e ataca o peão de C5. O Guco tirou a torre. Cavalo por C5. Teve tristemente tirar o bispo atacado para C8 e torre de F1. Então as brancas aqui já estão ganhas aqui com peão a mais, posição. E aqui o resto o Giovanni jogou com muito estilo e precisão. Dama D6, cavalo A4, ideias aqui de bispo C5 ou cavalo B6 ou cavalo C4, né? Explorando de novo a cravada. O Guco jogou torre B8, cavalo C4 atacando a dama, dama C7. E aqui o Giovanni jogou bispo B6, outro lance muito forte. Agora a dama, para onde for tem problemas, né? Nesse dama D7, cavalo C5. Dama B7, como o Guco jogou cavalo D6, duplo. Depois de dama D7 aqui, o Giovanni poderia tomar a torre, tá ganho. Mas ele preferiu tomar o bispo de C8. E depois de cavalo toma, tomar o peão de E6, ganhando um segundo peão a partida. Porque embora esteja tomando aqui em B6, cavalo por B6, o problema é que está caindo em D5 aqui com uma cravada devastadora aqui e na fileira depois de torre toma B6, né? Se fosse jogado torre por B6, bispo por D5, dama por E6, torre por E6. Não dá para defender tudo aqui. Aqui as brancas vão ter uma vantagem material ganhadora aí. Vai recuperar a peça com vários peões a mais. Depois do cavalo por B6, o Guco nem retomou. Tirou a dama para 7. Bispo por D5. Cavalo D8 para defender a torre e tirar o cavalo do ataque. Se ele tomasse aqui, entre outros lances, dama por G6 é vencedor. Né? Ameaça a torre A8, mate. Tem uma cravada terrível aqui. Depois de bispo por D5, cavalo por D8, dama por G6. Aqui o Guco abandonou. Torre A8 é uma ameaça. Não tem o que fazer aqui. Então, grande vitória aí do Giovanni contra o grande Boris Guco no Continental. E é uma grande notícia para o xadrez brasileiro que ele esteja voltando ativa aí. E vai voltar logo num torneio pesado, né? Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E até o próximo vídeo.